E aí, tudo bem? Beleza? Voltamos aqui agora já com o nosso quarto módulo, o nosso quarto e último módulo dessa semana intensiva de processo penal, do nosso intensivo de processo penal. Eu espero que você tenha gostado do primeiro, segundo e terceiro módulo, tenha aproveitado, que ele possa te ajudar, né, o intensivo como um todo, na sua preparação aí para a segunda etapa da OAB. E lembrando, se você já assistiu do primeiro até o terceiro módulo, beleza, seja bem-vindo, vamos agora para o quarto módulo e você vai conseguir acompanhar com facilidade o que nós temos para falar para você. Agora, sugestão, se você não assistiu ainda o primeiro, segundo e terceiro módulo, dê uma pausa nesse vídeo agora, assista primeiro esses módulos, depois você assiste o vídeo de hoje. Sabe por quê? O meu principal objetivo nesses vídeos, nesse intensivo, é te ensinar a identificar as peças processuais. E para isso, eu meio que desenhei uma linha cronológica no tempo para que você consiga identificar. Então, de repente, eu vou estar aqui trabalhando com você as peças de hoje e você não entendeu as das aulas passadas ainda. Então, se você não assistiu, sugiro, pare esse vídeo, assista lá, depois você retoma aqui. Mas se você assistiu, venha com a gente, vamos lá, porque hoje nós vamos falar de recurso de apelação e recurso em sentido estrito. Pois bem, o mais importante nesse momento é você entender que se eu estou falando de recurso, significa que houve uma decisão. O juiz proferiu uma decisão e, em razão disso, o examinador da OAB, a FGV, está cobrando de você o conhecimento sobre como recorrer deste recurso, dessa decisão. Então, qual é o primeiro detalhe de cuidado que você tem que ter? Saber entender na questão, com tudo que foi dado lá, que em algum momento a questão mencionou que o juiz proferiu uma decisão, seja ela sentença, seja ela decisão interlocutória. Por que digo isso? Porque se o juiz proferir uma sentença, contra a sentença cabe recurso de apelação. Se o juiz proferir uma decisão interlocutória e se couber recurso contra ela, é o recurso em sentido estrito. Então, o princípio básico dessa aula, desse módulo agora, é você identificar que nós temos uma decisão proferida pelo juiz. O juiz proferiu uma decisão. Essa decisão pode ser sentença, aí o seu recurso é apelação, ou essa decisão pode ser uma decisão interlocutória, cabe recurso em sentido estrito. Então vamos começar com o recurso em sentido estrito, você vai acompanhar o meu raciocínio e te garanto, você não vai ter dificuldade. Bacana? Então vamos lá. Rese é o recurso em sentido estrito. Observem que este recurso, ele tem regulamentação específica no nosso Código de Processo Penal. Esse recurso está lá no artigo 581 do CPP. Tudo bem. E o que você vai entender de interessante nisso? É que esse recurso tem um rol taxativo, o que significa dizer, não é possível você usar o recurso em sentido estrito contra uma decisão que não esteja prevista nesse artigo 581. E esse artigo 581, ele tem do inciso 1º ao inciso 24. São 24 incisos que prevêem decisões que podem ser combatidas pelo recurso em sentido estrito. Mas, cuidado, você vai identificar na prova da OAB a seguinte questão e vai te exigir muita atenção. O Código de Processo Penal é de 1941. Nessa época, previu o artigo 581 para combater decisões, inclusive da execução penal. Então você vai ver que nesses incisos aqui do 581, tem inciso lá que fala que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que negar livramento condicional, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que negar progressão de regime. Nesse momento, eu te chamo a atenção. Muito cuidado. Lá no código, quando você estiver fazendo com um código bom, por exemplo, o código da Saraiva, logo abaixo desse inciso vai estar assim, ver
artigo 197. Ver artigo 197 da LEP, Lei de Execução Penal, 7.210 de 84. Por que isso? Olha só, o Código de Processo Penal é de 1941. Em 1984, nós tivemos o advento da Lei 7.210, estabeleceu no Brasil a execução penal, a Lei de Execução Penal, e lá nós temos um artigo 197 que estabelece o seguinte: contra decisão proferida na execução penal, cabe agravo em execução. Cabe agravo em execução penal. Meus amigos, olha só. Se cabe agravo em execução penal, significa dizer, esses incisos do 581, que prevê a possibilidade de recurso em sentido estrito contra a decisão da execução penal, estão revogados. Embora expressamente não tenha isso no código, mas você vai entender que estão revogados porque tem um outro artigo de uma outra lei que trata da mesma matéria. Lei especial revoga, lei geral. Bacana, então tome cuidado com isso. Nas demais situações, você sabe que cabe recurso em sentido estrito, está lá no artigo 581. Uma dica, caiu na sua questão que o juiz proferiu uma decisão. Essa decisão não feriu mérito, essa decisão não discutiu mérito, essa decisão está discutindo questões relacionadas ao processo e não efetivamente a matéria que esse processo está julgando, então você vai direto no 581. Porque pode ser que lá em um desses incisos já compreenda aquilo que você está precisando saber. Então, artigo 581, recurso em sentido estrito. O que você tem que tomar cuidado com recurso em sentido estrito? Nós vamos dar uma ênfase especial no inciso 4º desse recurso. Por que o inciso 4º? Contra decisão de pronúncia. E aí, meus amigos, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. A grande maioria do rol do artigo 581 é de uso do Ministério Público. Por exemplo, o inciso 1º fala que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa. Olha só, se o Ministério Público denunciou o réu, o juiz rejeitou a denúncia, a defesa nunca vai recorrer. Quem recorre é o promotor. Então tem vários incisos que é de uso do Ministério Público. E essa prova é prova da OAB, é prova para advogado, não vai cair questão de Ministério Público aqui. O que você tem que entender? Se cair uma peça de recurso em sentido estrito, é 90% de chance de ser recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é a decisão que o juiz profere no final da primeira fase do júri, determinando que o réu vá a julgamento pelo plenário do júri. Então preste atenção. Se o juiz, se a questão está falando que foi proferida uma decisão de pronúncia, para tudo. Você está diante de um recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso 4º. E aí você vai elaborar sua peça de recurso explicando para o juiz por que o seu cliente não deveria ter sido impronunciado. Aí eu te chamo a atenção para um detalhe importantíssimo. Se nós estamos focando nossa atenção na decisão de pronúncia proferida na primeira fase do júri, não se esqueça do que tem de mais importante. O juiz aqui não fere o mérito. O juiz aqui não tem competência para julgar se o réu vai ser condenado ou absolvido. Portanto, se o juiz pronunciou seu cliente, o seu recurso ou é para impronunciar ou é para desclassificar, e eu vou anotar para facilitar para você. Você vai pedir para absolver sumariamente, mas só nos casos do artigo 415, né? Não vai absolver, por exemplo, lá no rito ordinário você pede o juiz para absolver por falta de provas. Aqui não. Se não há provas suficientes, vai para o júri. Indúbio pro societar é o princípio que rege a pronúncia, né? Então você vai pedir para absolver quando tiver prova que agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e por aí vai. Está lá no artigo 415.
Você vai pedir para impronunciar, e essa impronúncia está com base no artigo 414. Por quê? Porque você vai pedir para impronunciar porque não há elementos suficientes, indícios suficientes de autoria, ou não há materialidade comprovada. Pois bem, mas aí, outro pedido possível é quando você pede para desclassificar. Por que desclassificar, professor? Desclassificar é você convencer o juiz que esse crime não é doloso contra a vida. Esse crime é, por exemplo, uma lesão corporal, ao invés de ser uma tentativa de homicídio. Então vejam bem que quando você faz um recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, essas são as três possibilidades de pedido. Além, é claro, de você poder pedir para decotar uma qualificadora. O juiz pronunciou seu cliente por homicídio qualificado por motivo fútil e você vai pedir ao tribunal para derrubar essa qualificadora por entender que ela é manifestamente improcedente. Mas muito cuidado, novamente eu volto a dizer, se o juiz não fere mérito, aqui você não pode, em hipótese nenhuma, discutir com o juiz pena. Você não pode, num recurso em sentido estrito, pedir para o tribunal aplicar uma atenuante, aplicar uma agravante não, porque você é defesa. Você não pode pedir para aplicar um atenuante, uma causa de diminuição de pena. Isso não faz sentido. Por quê? Porque essa questão da pena é analisada pelo juiz em plenário do júri, tá? Aqui o tribunal vai apenas decidir se o seu cliente vai a júri ou não. Bacana? Agora, eu vou apagar parte do que eu já escrevi para dar uma ênfase para você a um outro ponto muito relevante quando se fala de recurso em sentido estrito. É você observar o que está lá no artigo 589 do CPP. O que é isso? O recurso em sentido estrito, ele dá a você a possibilidade de pedir ao juiz para se retratar. Ou seja, é você convencer o juiz a voltar em sua decisão. Imagine a seguinte situação, o juiz pronunciou seu cliente, você faz o recurso em sentido estrito pedindo para impronunciar, o juiz abre vista para o promotor apresenta as contrarrazões de recurso, e aí o juiz, ao ler o seu recurso, ele entende que você tem razão e ele simplesmente escreve em juízo de retratação, dou provimento ao recurso da defesa e impronuncio o réu. Olha só que bacana, em juízo de retratação. Se o processo subir para o tribunal sem o juiz exercer esse juízo de retratação, ele volta, ele não será julgado. Agora, é possível que o juiz coloque assim, em juízo de retratação, mantenho a minha decisão pelos meus próprios fundamentos. Ponto. Acabou. Ele diz que não vai se retratar. Mas o que isso tem de importante? Se você vai fazer uma peça de recurso em sentido estrito, preste atenção. Você tem que pedir que digne-se Vossa Excelência, após ouvir o Ministério Público, em se retratar da decisão nos termos do artigo 589 do CPP. Muito cuidado com isso. Se você fizer uma peça de recurso em sentido estrito e não pedir o juiz para se retratar, provavelmente você vai perder valiosos pontos. Eu diria até, você vai perder os pontos da sua aprovação. Então preste atenção e eu vou reforçar para você. Peça de recurso em sentido estrito, você vai sempre pedir o juiz para se retratar. Lá no artigo 589 tem a fundamentação legal para esse seu pedido. E o interessante, esse pedido é feito na peça de interposição, porque o recurso em sentido estrito tem prazo de 5 dias. Então você vai colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, autos número tal, fulano de tal não concordando com a decisão de pronúncia, vem dela recorrer, nos termos do artigo 581, inciso 4º. Pugna Vossa Excelência desde já que, ao ouvir o Ministério Público, exerça o juízo de retratação e, em não sendo o caso, remeta os autos ao Tribunal de Justiça. Na página seguinte é que você coloca douto, desembargadores, ínclito relator, colenda Câmara, e aí você vai fazer
as razões, a fundamentação pelas quais você não concorda com a decisão de pronúncia. Bacana? Fique atento a isso. Falou em recurso sentido estrito, falou em juízo de retratação, falou em prazo de 5 dias, falou em decisão de pronúncia, no caso nosso que estamos estudando o inciso 4º, e não é o momento para discutir causa de diminuição ou atenuante. Bacana? Você pode, quando muito, pedir para impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar a conduta. Não se esqueça disso, é um detalhe muito importante. Agora, dando sequência à nossa aula, ao nosso módulo, a segunda parte nós temos para falar para você do recurso de apelação. Aí você vai perceber que é uma realidade completamente diferente do recurso em sentido estrito, porque aqui recurso de apelação. O que é um recurso de apelação? É o recurso que você vai utilizar contra decisão que fere o mérito. As decisões que ferem o mérito no processo penal são somente 3: absolutória, condenatória, terminativa de mérito. É evidente que se o juiz proferir uma sentença terminativa de mérito, proferir uma sentença absolutória, você não vai recorrer, você não tem legitimidade para tal. Em raríssimos casos, é possível o advogado de defesa recorrer de uma sentença absolutória, mas isso não é objeto do nosso estudo na prova da OAB, isso é discussão doutrinária, isso é discussão para pós-graduação. Aqui na prova da OAB, você vai usar recurso de apelação quando o juiz condenou o seu cliente. Então observem, a questão não vai te falar em decisão de pronúncia, a questão vai te falar em sentença condenatória. Se a questão te falou em sentença condenatória, sua peça é recurso de apelação. Vou repetir, se a questão te falou em sentença condenatória, sua peça é recurso de apelação. E sabe por quê? Porque o recurso de apelação é a petição que se faz contra decisão definitiva, ou condenatória, absolutória, terminativa de mérito. No caso da defesa, se falou que o seu cliente foi condenado, nós temos uma sentença. Contra ela, recurso de apelação, porque você vai pleitear a absolvição do seu cliente. Bacana? Fique atento a isso aí. O recurso de apelação está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. Esse artigo 593 vai apresentar inicialmente 3 incisos, e aí eu posso resumir rapidamente sem precisar anotar. Um dos incisos vai falar que cabe recurso de apelação contra a sentença definitiva que decidiu o mérito do processo, ou condenou ou absolveu. Cabe recurso de apelação contra decisão que resolveu algum incidente. Por exemplo, a decisão do juiz que negou a restituição do carro, né? Você pediu a restituição do carro, imagine, por exemplo, que o seu cliente cometeu um assalto e nesse momento ele estava no carro da mãe dele. A mãe dele não tem nada a ver com a história, ela pede uma restituição do carro. O juiz nega, cabe recurso de apelação. Mas você observa que essa é uma questão fora da ação penal principal. Agora, no inciso 3º, você vai ter lá 4 incisos que são as possibilidades de recurso de apelação contra decisão condenatória no tribunal do júri. Contra decisão condenatória no tribunal do júri. Então vamos tratar separadamente. Vamos tratar da apelação no rito ordinário e da apelação no rito do júri. É lógico e evidente que se você já assistiu os módulos passados, você vai ver que em um deles nós trabalhamos com as alegações finais, ou também chamado de memoriais finais, também diferenciando esses 2 ritos. E você vai ficar atento a isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando o juiz profere uma sentença no rito ordinário, ele condenou o seu cliente, você vai pedir várias teses. Você vai pedir para absolver,
você vai pedir para anular o processo. Se a sua questão for uma questão de forma, né, for um defeito formal, você vai pedir para desclassificar para um crime menos grave. Como assim, professor? Seu cliente foi condenado por furto qualificado, você vai pedir para desclassificar para furto simples. Você vai pedir para reduzir a pena. Você vai pedir para decotar qualificadoras. Mas lembrando, processos de rito ordinário. Então você tem a tese principal, que é absolver, e tem as teses subsidiárias. Se não for o caso de absolver, que anule o processo. Se não for o caso de anular o processo, que reduza a pena do réu, porque a pena ficou errada, o juiz fez a dosimetria errada. Se não for o caso, que Vossa Excelência digne-se em decotar a qualificadora do concurso de pessoas, por exemplo, no crime de furto, porque não teve a participação de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Então, vejam bem, você tem que ficar atento que o recurso de apelação é uma peça muito simples. A questão vai te falar que seu cliente foi condenado. O juiz proferiu sentença. Então, você vai interpor um recurso de apelação com base no artigo 593. Vai narrar os fatos. O recurso é direcionado na primeira peça para o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal, fulano de tal não concordando com a sentença, vem dela apelar nos termos do artigo 593, inciso 1º ou 2º, terceiro, que você estiver trabalhando, com base nos seguintes fundamentos: explique os fatos, faça o direito, a fundamentação jurídica, explicando por que essa condenação foi injusta, o juiz valorou incorretamente a prova, explique isso lá, depois faça o pedido, que pode ser o pedido principal ou pedidos subsidiários. Quanto a isso aí, não há problema. Agora, uma atenção muito grande que você tem que ter é quando esse recurso de apelação é contra a decisão do júri. Porque quando é contra a decisão do júri, ele é fundamentado no artigo 593, inciso 3º, alíneas A até D de dado. E você vai observar que o recurso contra a decisão proferida no júri foi uma decisão proferida no plenário do júri. E aí tem um cuidado. O tribunal não pode absolver quem os jurados condenaram. O tribunal não pode condenar quem os jurados absolveram. O que significa dizer que aqui no júri, o seu pedido primeiro não é para absolver. Aqui você não pode pedir absolvição. Meu amigo, tome cuidado com isso. Se você faz um recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri e pede absolvição, você perdeu sua peça, meu caro. Você perdeu sua peça. Sabe por quê? Porque o recurso de apelação no tribunal do júri não autoriza o tribunal a absolver quem os jurados tenham condenado. Aqui, o que você vai pedir é para anular o júri e fazer outro júri. Por quê? Porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Por exemplo, a linha D do artigo 593, inciso 3º. Você vai pedir para refazer a dosimetria da pena, porque você entende que o juiz fixou a pena errado, o juiz fixou a pena base muito acima do mínimo legal, o juiz desconsiderou um atenuante que tinha, o juiz não aplicou uma causa de diminuição. Então, ou seja, você não concorda com a dosimetria de pena e vai pedir. E isso o tribunal pode fazer, porque a pena o tribunal pode mexer, o tribunal não pode mexer no mérito se vai absolver quem os jurados condenaram ou se vai condenar quem os jurados absolveram. Muito cuidado quando você vai fazer o pedido num recurso de apelação contra a decisão do júri. Você nunca pode pedir absolvição. Tá joia? Tome cuidado com isso. E aí tem que tomar cuidado também com a questão do prazo. O recurso de apelação tem prazo de 5 dias.
No processo penal, você pode fazer a petição de recurso, o juiz recebe, intima você de novo para você apresentar as razões. Está lá no artigo 600 do Código de Processo Penal. Mas veja bem, a prova da OAB, você não vai ter essa possibilidade. Fazer o recurso e ficar esperando o juiz intimar para você apresentar as razões. Você tem que apresentar a petição de recurso e a petição de razão juntos. Aí, nesse caso, as razões não é no prazo de 8 dias, porque se as razões vão seguir a petição do recurso, as razões, obviamente, terão prazo de 5 dias também. Aí você vai fazer a petição para o juiz, aqui não cabe juízo de retratação, você não vai pedir o juiz para se retratar, vai pedir o juiz para colher as contrarrazões do MP e mandar o processo para o tribunal. Bacana? E aí, lá na outra página, você vai colocar excelentíssimo senhor desembargador, você vai colocar douto, relator, ínclito, procurador, tal, e vai fazer o fundamento dos fatos, do direito, por que essa sentença está errada, por que a pena ficou errada, por que tem que anular o júri, ou por que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Fez a fundamentação, faz o pedido. Cuidado! Nunca peça absolvição nesse caso. Bacana? E por fim, um detalhe importante de apelação que eu quero que você não se esqueça. A apelação do processo penal não é a mesma coisa da apelação dos juizados especiais. Nos juizados especiais, a apelação tem prazo de 10 dias, a petição tem que ser apresentada junto com as razões e um detalhe, cabe a apelação contra todas as decisões do juizado especial. É diferente do processo penal. Então, se cair alguma coisa de juizado especial, vai para a Lei 9.099 de 95 e trate isso lá. Bacana? Então, era isso que nós tínhamos para falar para vocês. Rapidamente, é um intensivo para você ter uma boa noção do recurso em sentido estrito, do recurso de apelação. Tome cuidado com essas peças e fique atento. Nós terminamos aqui o nosso intensivo de processo penal, mas é lógico, o nosso portal ele nasceu com a missão de descomplicar o processo penal para você. Nós sabemos que você está na iminência aí de fazer a segunda etapa da prova da OAB, então fique atento ao nosso canal, acompanhe as nossas publicações, acompanhe os nossos vídeos no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, fique atento. A qualquer momento nós poderemos ter novidades para vocês, teremos lançamentos de cursos, pacotes de cursos, cursos de especialização na prática, cursos para você se preparar para a sua segunda fase. Fique atento ao nosso portal e eu estarei sempre à disposição de vocês. Faça contato com a gente, faça a sua sugestão, faça a sua crítica, aponte aquilo que você perceba que pode melhorar. A nossa missão é descomplicar o processo penal para você e nós estaremos aqui sempre à sua disposição. Não se esqueça disso. Muito obrigado pela sua companhia aí nesses 4 módulos do nosso intensivo. Foi muito prazeroso trabalhar com vocês. O processo penal é isso mesmo, é fascinante. Quem já me conhece como professor, quem já foi meu aluno, sabe do fascínio que eu tenho por essa matéria. E falar disso para vocês, trabalhar isso com vocês, para mim é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. Nós estamos cuidando, eu e a minha equipe, com muito carinho desse portal. Bacana? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve aí em algum outro curso que o nosso portal disponibilizar. Valeu? Tchau!